Olha, hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com um colega, com um amigo meu, uma pessoa que eu tenho a máxima estima, o José Viana Ulisses Filho. Olha, Ulisses, muito obrigado por ter vindo aqui prestigiar o nosso grupo de estudos. Disponha, estou às ordens sempre que for necessário para discutir esses temas. Ulisses, além de juiz de direito, né, como vocês sabem, um dos juízes mais antigos aqui do estado de Pernambuco, não é? Ele é também professor adjunto de Direito Tributário e Financeiro na Universidade Católica de Pernambuco. Ele é professor de Direito Tributário da Universidade, da Escola Superior da Magistratura do estado de Pernambuco. É mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E é nosso amigo. E eu começo perguntando por aí, mas, Ulisses, eu estava vendo aqui o título da tua dissertação de mestrado. Ou seja, obrigação tributária e relações contratuais de consumo na tutela jurisdicional coletiva. Me diz uma coisa, essa resistência que os tribunais possuem quanto a fazer com que as questões tributárias sejam vistas como ações coletivas, em uma decisão só, resolvendo uma série de processos individuais, essa possibilidade que vem sendo evitada pelos tribunais superiores, o que tu achas disso? Eu acredito que ainda padecemos daquela velha formação que nós tivemos no direito, aquele conservadorismo, uma certa resistência aos avanços da própria modernidade, né? Mas eu acredito, Hélio, que isso vai ser, essa questão é inevitável. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que partir para esse tipo de abordagem, né? Por conta da massificação, né? das questões de natureza tributária. Então, as questões tributárias costumam ser questões de massa, repetidas, seriadas, mas hoje em dia continuamos com ações individuais. Isso. Cada escritório de advocacia propondo uma, duas ou mais ações individuais. Se nós conseguíssemos, com uma ação só de caráter coletivo, substituir essas ações individuais, o mercado de trabalho no Brasil não iria sofrer um bocado em relação aos advogados, porque as ações individuais se multiplicam pelos escritórios. Uma ação só, isso talvez prejudicasse em termos pragmáticos, em termos práticos, Hélio, talvez fosse acontecer esse fenômeno de natureza econômica, né, evidentemente. Mas eu entendo que nós devemos perseguir, né, ir atrás de uma melhor qualidade da função jurisdicional, né? Claro que na hipótese de ocorrer uma situação desse tipo, com certeza, nesse campo vai ser restrito o número de advogados a atuarem, mas em compensação, em outras questões, esse mercado poderá até ser aquecido por conta de que as coletividades são múltiplas, né? E daí nunca vai faltar mercado de trabalho para quem efetivamente se dedica a esse tipo de matéria, né? Atualmente se fala em ilegitimidade das associações civis para a propositura de ação civil pública no direito tributário. O que você acha? Ação civil pública no direito tributário, permitindo ao Ministério Público, às associações civis, seria possível a médio prazo? Olha, a gente tem que olhar com uma certa reserva essa possibilidade das ações civis públicas por conta da questão da constitucionalidade. Certo. Hélio, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não sou contra, eu não sou radicalmente contra, mas eu entendo que cada caso é um caso. Deve ser admitida a ação civil pública em matéria tributária. Entretanto, com muito cuidado para saber que tipo de efeitos vai ter essa decisão, porque nós sabemos que o nosso sistema de controle jurisdicional admite o controle difuso e o controle concentrado, para que não haja um controle difuso com as consequências do controle concentrado. Então, a minha preocupação é nesse sentido. Certo. Mas hoje em dia não está havendo o que tu acha, uma aproximação entre esses controles difuso e concentrado? Tipo assim, atualmente no controle difuso, no caso concreto, é possível verificar que aquela matéria tem uma repercussão geral, né? E se ela tiver uma repercussão geral,
ela pode ser decidida, até paralisando processos naquela matéria, de uma forma também geral, não é? Então, tu não achas que há uma aproximação, inclusive com o novo Código de Processo, que está fortalecendo aí essa questão dos precedentes? Sem dúvida, acredito que sim, claro, não há como se negar essa proximidade. Concordo com você plenamente. Pois bem, mas o Ulisses é juiz de uma vara de execução fiscal? Não, é uma vara de fazenda pública. Fazenda pública. Isso. Perfeito. E melhor ainda, sendo de fazenda pública, trabalha muito com processo tributário, não é? Trabalho muito com processo tributário. Agora aqui em Pernambuco, Hélio, nós temos uma peculiaridade, é que nós temos na comarca do Recife varas específicas só para a execução fiscal. Então as ações de execução fiscal, elas tramitam em varas específicas de executivo fiscal. Explica um pouco então a estrutura do Estado de Pernambuco nessa parte da fazenda pública. Bom, nós temos várias comarcas aqui no Estado de Pernambuco, comarcas de grande porte e comarcas de pequeno porte. A de maior porte é da capital, a comarca do Recife. Então na comarca do Recife nós possuímos 8 varas de fazenda pública, né? E 4 varas especializadas em executivo fiscal. Já no interior assim, região metropolitana principalmente, nós temos comarcas de grande porte, como Jaboatão, Olinda, um pouco mais distante, Garanhuns, Caruaru, que já possuem varas de fazenda pública, especializadas em fazenda pública. Entretanto, específicas de executivo fiscal só na capital. Certo. Mas quando a gente fala em fazenda pública, normalmente a gente pode ter a fazenda pública tanto no polo ativo, mas também no polo passivo. Então, quando a execução é contra a fazenda pública, e aí vem o problema do precatório. Isso. Não é? Como é que isso vem funcionando no caso do Estado de Pernambuco? Quando a execução tanto pode ser interposta pela fazenda pública quanto contra a fazenda pública. E quando se trata de execução contra a fazenda pública, o sistema é um pouco diferente. Aí surge o precatório, a requisição de pagamento, não é? Isso. Explica como isso está aqui no Estado. Olha, aqui no Estado de Pernambuco, a situação não é das piores. Certo. Porque, conforme todos nós sabemos, quando o poder público, né, a fazenda pública, como nós chamamos, o poder público, quando ele é condenado, né, em uma prestação, principalmente em uma obrigação de pagar, né, como acontece numa ação de ressarcimento de danos, por exemplo, quando o Estado no sentido amplo, União, Estado, município. No nosso caso, o Estado e municípios aqui do Estado de Pernambuco e municípios aqui do Estado de Pernambuco causam um dano, e essas pessoas ingressam com a ação de indenização para receber, né, em pecúnia, em dinheiro. Então o processo é diferente, porque a execução que é feita contra a fazenda pública, devido à indisponibilidade, né, dos bens públicos, se faz por um artigo específico do Código de Processo Civil, que é o artigo 730. E a sentença sendo favorável à pessoa que ingressa com ação contra a fazenda pública, ela não recebe imediatamente aquele recurso, se esse recurso, né, se os recursos estiverem em um patamar mais elevado, porque se for um patamar de pequena monta, existem os precatórios de pequeno valor. Mas se é de grande monta, tem que entrar, né, naquela fila, uma fila de pagamento. Aqui, né? na União, 60 salários mínimos. Então, quando está até 60 salários mínimos, é aquisição de pequeno valor. Exatamente. Acima, no Estado de Pernambuco, está... Me parece que são 60 salários mínimos. 40 talvez, 60. Eu acho que 60. Tá certo. Acredito que sejam 60 salários mínimos. Tá bom. Né? E aí, veja, então, como eu estava falando, só para concluir, Claro. O Estado de Pernambuco, ele tem, na lei orçamentária do nosso Estado, tem se garantido, e eu acredito que o índice de inadimplência é muito diminuto, né? E o Estado, comparando com o Estado de São Paulo, que me parece é o pior do sistema federativo, Pernambuco está, os credores de Pernambuco estão em situação privilegiada. É interessante. Então, quer dizer, Pernambuco está de maneira mais ou menos, ou então até de maneira clara, atualizado em termos de precatórios? Sim, está. Perfeito. Só para explicar o que é precatório para as pessoas que não são da área. Diz aí um pouco, exatamente. Pois é. Porque precatório virou um nome feio na sociedade. Então a sociedade não sabe muito bem o que é, mas ouve precatório e pensa logo algo de muito negativo. E precatório não é algo negativo. Pelo menos precatório tem um conceito jurídico. Para a gente não
deixar a coisa muito em termos técnicos, o precatório seria como se fosse uma ordem de pagamento. Certo. Né? Então é uma ordem de pagamento que ela vai obedecer a uma sucessão de pessoas que se habilitam, né, para receber. Então não pode pagar todo mundo de uma vez. Você sabe que não há disponibilidade financeira para isso. Então essas pessoas se inscrevem e pela ordem dos processos elas vão recebendo. Com a ressalva de que muitas vezes o crédito das pessoas que recebem tem preferência, porque são considerados créditos alimentares, são aqueles prementes, onde há uma necessidade material a ser suprida, de forma que a própria lei estabelece essa preferência no pagamento. Na vara em que você é titular, ela trabalha basicamente com que tipo de processo? Olha, nas varas de fazenda do Estado de Pernambuco, nós trabalhamos com todas as ações, todos os processos em que o Estado de Pernambuco, empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, sejam partes como autoras ou como réis. Então, todas as questões, exceto o Executivo Fiscal, porque tem a vara específica, conforme já dito, né? Então, qualquer litígio que envolva o poder público, diretamente ou através das entidades da administração indireta, redundam, ou seja, terminam sendo decididas pelas varas de fazenda pública. E quais são as causas mais comuns? Nós temos muitas ações de ressarcimento de danos materiais, danos morais. Temos também muitas ações referentes à saúde pública, ao sistema único de saúde. Que seria, Ulisses? Acidentes envolvendo veículos do poder público, questões relacionadas a presos, né, que são vítimas de maus tratos, muitas vezes falecem sob a guarda do Estado. Né? Temos muitas questões de saúde pública, né, com relação a internamento na UTI, fornecimento de medicamentos, enfim, são múltiplas as ações, né, que são propostas. Mas a Justiça do Estado, as justiças em geral, elas não possuem uma instância apenas. Então, além das varas, há também o tribunal. Cada tribunal, os tribunais no Brasil, eles não têm uma organização uniforme. No caso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, existem câmaras, seções especializadas em matéria tributária? Perfeitamente. Nós temos atualmente no Estado de Pernambuco, são quatro câmaras de direito público, especializadas em direito público. Explica um pouco algo tão importante. O Tribunal de Justiça de Pernambuco tem uma estrutura. Você poderia falar um pouco sobre essa estrutura e, claro, mais adiante, especializar em matéria tributária? Pois não. Então, nós temos 4 turmas de direito público. Isso significa dizer que, quando um juiz de vara de fazenda profere uma sentença ou uma decisão e que ocorra um recurso, né, contra aquela decisão do juiz da vara da fazenda pública, esse recurso será apreciado por desembargadores especializados, porque estão integrando as câmaras de direito público. Então, só as questões que dizem respeito à fazenda pública é que serão julgadas por essas câmaras. E essas câmaras, elas não são especializadas apenas em direito tributário. Elas também têm a competência de apreciar causas de natureza tributária. Mas, conforme eu falei no início, são todas as questões que envolvam fazenda pública. Né? Então, são 4 câmaras e essas câmaras, conforme o regimento explicita, essas câmaras se reúnem em um grupo de câmaras, porque existem questões originárias que só podem ser julgadas por esse grupo de câmaras, que é o conjunto de integrantes. Periodicidade das sessões das câmaras e dos grupos de câmaras. Como isso funciona? A periodicidade ela funciona da seguinte forma. Um dia na semana, cada uma dessas câmaras tem as suas sessões. Certo? Então, digamos, 4 câmaras e cada dia da semana funciona uma dessas câmaras. E um dia da semana também é reservado para a reunião do grupo de câmaras, integrado por todos os membros das câmaras. Vamos falar sobre uma coisa que as pessoas normalmente não conhecem, que é o funcionamento das votações. No Tribunal de Justiça, as votações são em listas,
ou cada processo é discutido, ou há uma conjugação de processos em listas, julgados em conjunto, de uma vez só, vários processos, e com a separação dos processos de preferência? Como funciona? Olha, funciona, eu acredito que não é muito diferente de outros estados, nem do que ocorre com a Justiça Federal. Nós temos hoje questões de massa, certo, que possibilita, né, que a gente faça esse julgamento por conjuntamente, né, como ocorre na Justiça Federal. Então você julga por lote, certo, uma questão massificada, já pacificada, né, e aí dessa forma o julgamento ele ocorre com uma maior agilidade, porque são padronizadas as decisões, porque as questões são repetitivas. Né? Então nós temos esse tipo de demanda. E temos as demandas individuais também. Por exemplo, as questões de natureza tributária são decididas individualmente. Não há essa possibilidade. Não há decisão de questão tributária em demanda repetitiva? Existe, mas são poucas. Me parece que nós temos algumas questões relacionadas a executivo fiscal. Né? Por exemplo, ultimamente nós estamos detectando um problema específico com relação às execuções fiscais municipais. Muitos processos de execução do município do Recife, principalmente com o IPTU, tem ocorrido a prescrição, porque o número de demandas tem sido assustador. Muito alto, né? Muito elevado. O município não tem dado conta, é praticamente impossível o município dar conta. Então, o número de prescrição é uma coisa absurda, doutor Hélio. E nós, quando recebemos esses recursos advindos da prescrição, então realmente temos que decidir por lote. É inviável se decidir individualmente. Então, nessas questões especificamente, nós fazemos esse tipo de decisão massificada. No IPTU do município do Recife, vem sendo comum a prescrição. Tem sido muito comum a prescrição. Muito comum a prescrição. Muito comum. Perfeito. Aí eu te pergunto o seguinte: nós temos um novo Código de Processo Civil, aliás, ainda está em vacácio legis. Isso. E um dos objetivos nossos aqui é mostrar que o direito tributário, o direito financeiro, ele anda muito próximo, ele precisa do processo civil, do processo penal. Então, está surgindo agora no novo Código de Processo o incidente de julgamento conjunto de demandas repetitivas. E isso é um espaço que o direito tributário vai ter. O que é que você acha desse incidente? Ou seja, quando uma questão é repetitiva e a matéria está no tribunal, você acredita que ela deveria ser paralisada na primeira instância para esperar a decisão do tribunal e com isso fortalecer a questão do precedente da decisão do tribunal sobre o juiz da instância aquo? Ou você acha que o juiz da instância inferior ele deveria continuar a ficar livre nessas demandas repetitivas, independentemente do tribunal vir a se pronunciar? Hélio, eu sou favorável ao princípio de que a convicção do magistrado ela deve ser prestigiada. Certo. A livre convicção de cada magistrado. Entretanto, nós não podemos ignorar esse processo evolutivo que nós chegamos atualmente com essas demandas de massa, essas demandas em alta escala, a exigir que o princípio da segurança jurídica ele seja efetivado. Né? Então, talvez até, Luiz, segurança jurídica e isonomia, porque se uma mesma matéria recebe uma decisão de um juiz favorável à empresa, que seja empresa, e a mesma matéria por um outro juiz é julgada em contrário à empresa, quase que o judiciário propõe aí uma concorrência desleal. Uma pessoa paga o tributo, outra pessoa não paga. Então talvez essa ideia de prestigiar a jurisprudência também vá nesse sentido. Não tenho dúvida, claro, e você lembrou bem, além da segurança jurídica, nós temos essa questão, né, de uma disfunção que ocorre quando um juiz decide de um jeito, o outro de outro. As pessoas não entendem. Ora, o fulaninho que tem uma demanda igual à minha, né, ganhou a questão e eu, no mesmo caso, mesma situação, perdi. Como se explicar? Então fica difícil que o próprio povo, o próprio jurisdicionado,
entender como é que ocorre essa desigualdade aparente, porque na verdade é fruto da própria, né, da própria livre convicção. Entretanto, para que ocorra essa segurança, né, e se consagre a igualdade de todos, realmente esse instrumento que o novo Código está trazendo, eu acredito que será de grande utilidade. A relação do judiciário com a economia, porque muitas pessoas imaginam ou veem o poder judiciário como aquele poder judiciário distante, não é? O juiz como sendo alguém distante, separado da sociedade, e me parece que o caminho não é esse. O judiciário está com muitos professores, você também é professor, ele está nas universidades, ele está precisando ter uma aproximação com a população em geral, inclusive com a economia. O que é que você pensa, essa necessidade do judiciário se aproximar da sociedade, se aproximar da economia, tentar esclarecer os seus posicionamentos? Eu sempre entendi que todo magistrado deve estar onde o povo está. E as questões políticas, as questões econômicas, são questões que devem estar sempre presentes na preocupação de todo magistrado, porque o magistrado, através de suas decisões, é quem vai fazer com que a interpretação de uma norma de direito econômico, digamos assim, ela possa, da interpretação do judiciário, se possa extrair a fórmula que seja mais democrática, que mais atenda aos anseios da população. Então, acho importantíssimo que nós também tenhamos essa preocupação com a economia, no sentido de extrair o melhor proveito possível das teorias econômicas, sempre interpretando, né, em benefício do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas isso não traria, em relação ao judiciário, uma situação nova? Por exemplo, quando se escolhe um ministro, existe um procedimento. Até bem pouco tempo, que seja um ministro do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, até bem pouco tempo a população não tinha interesse algum a respeito do assunto. E me parece que isso lentamente começa a mudar. Então, quando se vai escolher um ministro do Supremo, começa a haver algum debate a respeito do tema. Quando se vai escolher um ministro do STJ, acho que ainda não. O que é que você pensa a respeito? Nós estamos caminhando no sentido de fazer com que a população também tenha interesse de acompanhar a escolha dos magistrados, ou é apenas uma impressão minha que você não concorda? Eu acredito que o judiciário ainda está muito amarrado a determinados conservadorismos, que eu entendo até que é natural, que passamos por mais de 20 anos por uma ditadura militar e herdamos muitos preconceitos e muitas disfunções que vieram do sistema jurídico do período de autoritarismo. Então, nós estamos precisando democratizar mais as instituições do Poder Judiciário. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que o povo deve participar de alguma forma, os próprios juízes devem participar também dessas escolhas, né? Notadamente na direção dos tribunais, com uma eleição, com a participação de todos os operadores, né, que tenham interesse no bom funcionamento do judiciário, que os ministros sejam escolhidos dentre aquele cidadão que efetivamente não demonstre apenas identidade política com os donos do poder, mas aqueles magistrados que efetivamente têm um serviço prestado, têm um currículo de serviços prestados e que possa trazer um engrandecimento do Poder Judiciário. Então, eu acredito, Hélio, que essa fórmula que nós temos hoje na Constituição de escolha dos nossos ministros está com prazo contado. Eu acredito que algumas mudanças deverão vir, né, não por dádiva de ninguém, mas por pressão e pela própria conscientização do nosso povo, que já percebeu que é muito importante termos magistrados íntegros, comprometidos e principalmente independentes. Então você acredita que a forma de escolha dos ministros, quer seja do STJ, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal,
as formas não são cláusulas pétreas. Tal como fora do Brasil isso vem sendo modificado, mas no Brasil também poderia vir a ser modificado. Não seria cláusula pétrea. De jeito nenhum, eu nunca imaginei que fossem cláusulas pétreas. Eu acredito que aqueles elementos sensíveis da Constituição, pelo fato de você modificar a sistemática, não é, de provimento de cargos de magistrados, isso não fere o sistema federalista, nem o voto, nem, enfim, todas aquelas questões sensíveis que é denominado de cláusula pétrea não serão aviltadas se o nosso sistema de acesso aos cargos de ministro dos tribunais superiores for modificado. E as mesas dos tribunais? Normalmente o tribunal tem um presidente, um vice-presidente, um corregedor, e se fala em eleição para as mesas dos tribunais. Você acredita que o sistema atual da antiguidade é o melhor sistema, ou esse sistema poderia vir aos poucos a ser substituído pelo sistema da eleição? Lembrando que em um sistema, a hipótese de ser cumprida a antiguidade, como eu acredito que é algo que deve ser cumprido, tá bem? Há mérito. Por outro lado, se for para a eleição das mesas diretoras, é uma alternativa e o sistema de antiguidade iria, de alguma maneira, vir a ser excepcionado, o que não é comum no Brasil, mas pode vir a ocorrer. O que é que você pensa a respeito? Olha, eu entendo que o sistema de ocupação dos cargos de direção pela antiguidade é um sistema que já está ultrapassado. Eu acredito mais na legitimidade do voto dos pares. É a disputa, é você submeter aos seus pares o seu nome, é você dar oportunidade também aos novos, né? A pessoas novas que chegam aos tribunais com mentalidades renovadas. Então eu acho que é uma forma de você legitimar, né? E de você renovar os cargos de direção dos tribunais. Até porque esse conservadorismo ele tem prejudicado muito o nosso poder por conta de divisões que não comportam mais determinados tipos de pensamentos, como nós verificamos hoje em dia com esse modelo que adotamos. Perguntaria também o seguinte: já que nós estamos em transformação, novo Código de Processo Civil, discute-se novas formas de provimento para o Supremo Tribunal Federal, para as mesas dos tribunais, o que é que você acha sobre o enfraquecimento da coisa julgada? Porque até bem pouco tempo se falava que a lei não poderia, nem mesmo a lei, poderia prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Mas a partir do final dos anos 90, com muita ênfase, a coisa julgada começou a ser relativizada. Uma decisão é tomada, não cabe mais recurso, mesmo o prazo da ação rescisória já foi ultrapassado e ela é relativizada. Muitas vezes em favor do poder público em questões seriadas, em nome da isonomia e da segurança. O que você acha? O enfraquecimento da coisa julgada é também um enfraquecimento do Poder Judiciário no Brasil? Acredito que não, Hélio. Eu vejo a coisa julgada como os demais princípios da Constituição. Nós não temos nenhum princípio absoluto, nenhum deles. Hoje em dia, todos os princípios constitucionais efetivamente são colocados em xeque, não só a coisa julgada. Então, é natural que a coisa julgada também ela ceda lugar a essa nova onda que nós estamos vivenciando. Isso não só no Brasil, Hélio. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo todo. Não há nada do absoluto mais, né? Então a coisa julgada também não é um valor, um princípio absoluto, de forma que eu entendo que é compatível com a evolução dos tempos, essa relativização. A ampliação do prazo da ação rescisória, por exemplo, do novo Código de Processo Civil seria de acordo com os novos tempos? Eu acredito que sim, não tenho nenhuma restrição. Então, dentro disso, para o próximo bloco, eu vou colocar a seguinte questão. Já que nós estamos realmente em momento de mudanças, eu te pergunto, vendo aqui no teu currículo Lattes, execução fiscal. A execução fiscal no Brasil funciona mal, no seguinte sentido: não se fala de sonegação, mas de inadimplência, uma recuperação de ativos muito baixa.
mesmo na área federal, uma recuperação que não vai muito além de 1,5%, um número muito baixo. Existem várias propostas para mudar a execução fiscal. Eu quero terminar esse bloco com uma delas. Isso é o seguinte: por que não, já que se fala que os executados não têm condições de pagar, muitas vezes são créditos podres, por que não permitir aos bancos vender os valores de execução fiscal com um deságio para os bancos, e aí os bancos iriam cobrar esses valores? A proposta nesse sentido. Eu lembro que na época de Cristo, que às vezes alguma coisa parece nova, mas não é tão nova assim. Havia uma sociedade chamada dos publicanos. E essa sociedade dos publicanos, uma proto-SA, ela comprava do Estado romano o direito de arrecadar tributo. E isso era complicado, porque quando se pagava X para o Estado romano, então ela teria de arrecadar mais do que X. E os publicanos eram muito mal vistos antigamente. Vamos continuar com essa proposta no próximo bloco, tá bom, Luiz? Beleza.